Olá, tudo bem com vocês? Sibeli Godoy aqui falando, eu espero que sim. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos juntos mais uma vez para o nosso vídeo de conhecimento na nossa corrente do bem, onde ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. E o assunto do nosso vídeo de hoje é sem forma e vazia. E a nossa citação bíblica, gente, começa no começo da Bíblia. Não tem como você não saber. Gênesis capítulo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. E por que eu decidi falar sobre isso? Porque acontecem tantas coisas no nosso cotidiano, né? Que a gente fica preocupado, a gente fica deprimido, a gente fica aflito. E a gente nunca parou para pensar que normalmente as nossas preocupações estão alinhadas com a nossa bênção, né? Porque tem casa para limpar, quem se preocupa tem que limpar a casa é porque tem casa para limpar, né? Quem se preocupa em pagar conta é porque tem um emprego, né? Quem se preocupa em pagar IPVA é porque tem um carro, né? Quem se preocupa em pagar IPTU é porque tem uma casa para morar. Quem se preocupa em pagar fralda, leite, é porque tem uma criança, uma bênção aí dentro do seu lar, né? E normalmente as nossas bênçãos, ela vem com responsabilidades, né? E aqui fala no começo, no princípio Deus criou os céus e a terra, ela porém estava sem forma e vazia. Deus nos criou, sabe? A terra era sem forma e vazia e não tinha problema nenhum. Já parou para pensar nisso? Não tinha problema. Até Deus tava com a vida dele ganha, porque ele não tinha que se preocupar com esse povo doido que ele criou aqui na face da terra. E se você for pensar, se pensa assim, Senhor, eu quero uma vida sem problemas, é só se ela for sem forma e vazia. Ou só se ela terminar, né? Você acabar morrendo, pronto. Se você morreu hoje, seus problemas acabaram. Suas preocupações com tudo, puf, né? Não vai mais ter problema de saúde, não vai mais ter conta para pagar. Não vai mais ter pessoas enchendo suas paciências. Acabou. A morte, ela é a solução para todos os nossos problemas. E a gente fica sem forma e vazio enquanto a gente tá morto, né? Uma ali, paralisada, acabou pra gente. A gente tem que crescer como ser humano e entender que quanto mais a gente quer, mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Quanto mais a gente quer conquistar, a gente quer as coisas, mas junto com essas coisas vem as suas responsabilidades. Então, esteja realmente preparado para encarar as responsabilidades que a bênção que você tem orado para o Senhor e pedido exige. Porque, Senhor, eu quero um carro. Mas você tem se preparado, você tirou carta, você tem se preparado economicamente para ter um carro, porque você vai ter que bancar gasolina, você vai ter que bancar IPVA, você vai ter que bancar os custos de oficina desse carro, né? Então assim, Senhor, eu quero, sabe? Eu quero. Aí acontece um monte de problema e a pessoa se desilude, né? Ela acha que o carro ia trazer muitas felicidades para a vida dela, a casa, sei lá qual bem material que ela estava querendo, que aquilo ia trazer uma felicidade para ela que não traz. Por quê? Porque ela conseguiu aquilo que ela queria, mas sem estar preparada, sem pensar, cogitar a possibilidade das responsabilidades que aquilo lhe traria. Assim como um filho inesperado, né? Quando você não planeja um filho, ele não se torna uma bênção, às vezes se torna alguma coisa que te traz medo, que te traz aflição, uma insegurança. Por quê? Porque não foi planejado, né? Então, assim, hoje eu vim falar para você, do fundo do meu coração, que a terra era sem forma e vazia. E Deus foi lá, Ele maravilhoso, soberano, foi lá. E Ele pairou sobre o espírito das águas. E Ele criou os céus, a terra e tudo que nela há. Criou eu e criou você. E aí eu e você, do mesmo jeito, né? Deus tinha criado a gente lá para ficar no paraíso, não tinha que trabalhar, não tinha que se preocupar com comer, porque a gente ia comer as coisinhas que estavam na natureza. Aí a gente quis mais, a gente quis ter casa para morar, a gente não quis mais andar a pé, a gente quis andar de carro, de avião, de helicóptero. Só que tudo isso que a gente quer, todas as transformações que a gente quer tanto, pede tanto, sonha tanto, requer as responsabilidades e os custos disso. Então, assim, se você encarar isso dessa maneira, você vai aprender a ser grato pelos seus problemas,
Porque às vezes tá tudo tão bom, né? Você tá grato pelaquela vida que você tem naquele momento e você recebe uma notícia ruim, e essa notícia ruim faz você imaginar que o resto da sua vida também não vale a pena. E aí você muda a sua visão positiva para uma visão negativa, mesmo os outros aspectos não ter mudado. Só aquela notícia ruim que chegou até você. Então, assim, vamos focar, né, gente? Focar que alinhado com as nossas bênçãos tem as suas responsabilidades e as preocupações e os medos e as aflições, mas tem de bom ânimo, disse o Senhor, eu venci o mundo e vós vencereis também. E lá em Romanos 8:28 está dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Então, seja lá o que você está passando hoje, ela coopera para o seu bem. Se você souber encarar, se você souber respirar fundo quando vier aquela notícia, eu não estou falando para você virar um robô, né? Porque vai chegar a notícia, a gente vai se abalar, a gente vai se preocupar. Até parece mesmo que a gente não vai conseguir daquela vez, né? Seres humanos. Mas depois de um tempinho, respirar fundo, ler uma palavra, falar um pouco com Deus para que as coisas possam voltar ao seu normal. Problema todo mundo tem, eles vêm e passam, né? Como diz na matemática, os problemas foram feitos para serem resolvidos, né? E depois dele resolvido, a vida segue. Então, vamos focar que a gente não queria ser sem forma e vazio. A gente não tá afim de abrir mão das bênçãos que a gente tem para não ter as preocupações que elas nos trazem. Eu não quero ter mais meu carro, assim eu não quero mais pagar IPVA. Eu não quero mais morar numa casa, eu vou morar numa tenda, né? Eu vou fazer uma cabaninha. Não é assim que funciona, né? Nós não estamos afim de abrir mão das bênçãos. Nós gostamos de morar nas nossas casas, de ter o carro, de ter o conforto, mas a gente reclama da responsabilidade, do peso que traz isso. Então vamos alinhar o modo de pensar. Nós não queremos ser sem formas e vazias, voltar à terra sem forma e vazia. Nós sabemos que nós queremos ter as coisas, nós podemos ter as coisas, desde que tudo seja planejado, né? Uma gravidez planejada é bênção. Uma família formada planejada é bênção, planejar um casamento é bênção, né? Tudo que é planejado, tudo que é estruturado traz muito mais alegrias do que aflições e medo. Então vamos parar de preguiça, não vamos querer voltar a ser um ser humano sem forma e vazio, não vamos pedir a morte para Deus, não. Vamos aprender a crescer, a ser adultos responsáveis pelas nossas bênçãos e saber que as nossas bênçãos alinhadas a elas têm as suas preocupações, as suas responsabilidades, mas pedir para Deus capacitação para poder lidar com cada uma delas, aprender, crescer, planejar, confiar, esperar, estudar para que você possa ter uma vida com abundância, como Deus disse. Eu vim para te trazer vida e vida com abundância. E muitos não desfrutam com a vida com abundância, não porque Deus mentiu, porque a palavra dele não mente. Muitos não desfrutam da vida com abundância simplesmente porque ela não acha que ela é capaz de ter uma vida abundante, ela não acha que aquilo é para ela não acha que ela vai conseguir, ela não se acha digna. E aí você está no lugar onde você se acha digno de estar, né? Vamos lá, o sol nasce para todo mundo, a chuva também é para todos. Você pode sim, hoje, começar a encarar a sua vida de uma maneira diferente, começar a encarar os seus problemas de uma maneira diferente. Falar assim, eu vou ser afetado sim, mas vou respirar fundo, vou me planejar, se precisar me reinventar, eu vou me reinventar, vou fazer um plano B se precisar, mas eu não vou abrir mão das minhas bênçãos, não vou abrir mão das minhas conquistas, não vou abrir mão dos meus sonhos, porque eu não quero ser, né, sem forma e vazia. Eu quero ser segundo o coração de Deus. Eu quero que Deus cumpra os seus planos na minha vida e quero viver o melhor dessa terra. Tá bom? Gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e que Deus tenha falado no coração de cada um. Se ajudou, como sempre, né? Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.
se Deus quiser.